Olá, uma boa noite. Hoje eu vou falar de um tema espetacular. A gente está ouvindo bastante dizer que mão de obra está em falta, que na verdade o mercado está absolutamente pleno de emprego e que você não vai ter nenhum problema de se recolocar. Será que tudo isso é verdade e por quanto tempo? E aí a gente vai falar de uma coisa extremamente importante, que é a atitude. Por quê? Porque um bom currículo não basta para você manter o atual emprego e principalmente para você conquistar sucesso na profissão. A gente precisa entender o que nós chamamos de no comportamento, daquela coisa que é brilho no olho, fundamental para você se dar bem no campo profissional. Aquele brilho no olho que você fala sempre para mim quando faz os seus comentários que eu tenho. Tenho sim, há 37 anos, vibra o coração, a energia e o olho para falar desses temas. E é isso também que o meu convidado de hoje vai mostrar para você. Presidente do Trabalhando.com, o Renato Grinberg, também é autor de um livro que eu vou mostrar para você, Estratégia do Olho do Tigre. Eu sou Fátima Tucci, com um brilho no olho, querendo a sua participação aqui no Economia e Negócios. No programa de hoje, você também vai acompanhar uma reportagem que a nossa equipe preparou e você vai participar do programa, como mandando seu e-mail, pergunta, sugestão, dúvida, vendo como você pode se colocar melhor no mercado de trabalho, escrevendo para o site que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra as reportagens que a gente traz, os nossos programas e todas as entrevistas anteriores. Eu falei com essa energia toda porque, na verdade, toda vez que alguém me escreve perguntando como é que eu subo na vida, como é que eu faço, eu falo primeiro, você precisa amar o que faz, mas mais do que isso, mesmo que não ame muito, você precisa mostrar que ama de alguma forma. É isso que descreve, e eu estou com ele aqui, o olho do tigre. Sim, bom, prazer estar aqui. Você falou do brilho no olho, e no livro que eu chamo do olho de tigre, que é aquela realmente atitude que faz você, independente da formação, independente da experiência, ter sucesso. Então, no livro, eu falo as características que você tem que desenvolver. Não é que você nasce com o olho de tigre, com o brilho no olho. Você desenvolve e precisa manter todo dia. Porque se você não mantiver esse olho de tigre, você perde e é passado para trás. Você não nasce, você já Não. tocou num assunto que eu gosto muito de abordar, porque tem gente que fala assim, não, peraí, mas não adianta, eu não sou uma pessoa vibrante, eu sou tímido. Mas E aí? não tem problema. Você tem que ter aquela energia para fazer algo. E por que me motivou a escrever o livro? Eu era músico, eu estava completamente fora do mundo corporativo. E eu fiz faculdade de música, era realmente me dedicava à música. E um dia eu quis fazer uma mudança na minha carreira. E aí eu falei, não, eu quero ir para o mundo corporativo, quero ir trabalhar nas grandes empresas. E como eu trabalhava com música, eu falava, eu quero ir nos grandes estúdios, que me levou até os Estados Unidos, trabalhei na Sony, na Warner. Mas eu tinha tudo contra, porque eu não tinha formação em administração, eu não tinha experiência em negócio. Só que eu comecei a desenvolver o que hoje eu chamo, que eu nem sabia na época, do olho de tigre, que são as atitudes que me levaram a isso. E a primeira delas, a mais importante, é o autoconhecimento. É entender quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas e como trabalhá-las. Isso é que começa, é o mapa para o sucesso. Tipo, aquela listinha mesmo, né? Eu pego e falo assim, bom, então peraí, eu sou dedicado, eu sou bom comunicador, persistente, etc. porém eu não sou isso. Isso. E o que eu faço com a listinha do que eu não sou? Essa é a pergunta mais importante. Você foca nas suas fortalezas. Esse é o teu, realmente, o que onde você agrega valor. Só que você não pode deixar que a tua fraqueza seja uma âncora e te afunde. Então, você, por exemplo, você é uma comunicadora, essa é a tua área. Esse é o teu foco. Só que você precisa entender um pouco de finanças, de economia, ou de outro assunto que não é o seu foco, porque senão aquilo vai te funcionar como uma âncora na sua carreira. Eu vou deixar de me comunicar tão bem porque eu não sei sobre aquilo que eu estou falando, é isso? Exatamente, Tá. exatamente. Então, e você entender E esse isso eu contexto. desenvolvo através, por isso que você disse, não é uma coisa nem nata e nem que eu tenha habilidade. Eu vou desenvolvendo através do meu esforço. Sim, porque você pode ser um bom comunicador nato, ou uma pessoa analítica nata, mas como você usar isso é que é o olho de tigre. Essa que é o pulo do gato. Então, por exemplo, no meu caso eu era músico. Eu sempre tive a comunicação fácil, eu estava em palco e tal. Mas nos Estados Unidos, eu estava com outro idioma. Então aquilo não ia ser bom para mim. Não iam me ver como bom comunicador.
Mas aí eu usei a criatividade, eu usei o fato que eu falava outra língua. Então, isso eu usei como fortalezas que me ajudaram a crescer naquele ambiente. Porque tudo também depende do ambiente que você está. Eu até falo um pouco do tigre de verdade, eu faço uma analogia da selva. O tigre ataca um búfalo que é 3 vezes maior que ele, mais forte, e ele pega e derruba o búfalo. Por quê? Porque intuitivamente, instintivamente, ele sabe que a patada dele é tão poderosa que pode derrubar o búfalo. Se ele não soubesse disso, ele não atacava o búfalo. Ou seja, ele foca, o tigre, nesta fortaleza dele que é a patada. Exatamente. Independente de saber, e tal, quer dizer, ele não sabe, mas se fôssemos nós, os seres pensantes humanos, saberíamos, ok, o cara é maior do que eu, o cara, porém, é isso, né? Então, isso, eu vamos sempre pensar fazer as duas... no mundo corporativo, aquela empresa é muito maior. De repente, se você bater de frente, se o tigre bater de frente com o leão, ele morre. Mas se ele fizer uma emboscada, ele pega o leão. Então, quando você está pensando nas suas estratégias, é isso que você tem que pensar. Por exemplo, o tigre é um animal gigantesco também. Isso é uma fortaleza pela força. Por outro lado, pode ser uma fraqueza. A hora que ele chega próximo à presa, já é logo visto. Então, dependendo do contexto, você tem que saber lidar com isso. Então, o primeiro passo do olho de tigre é entender, se autoconhecer. E não é fácil, você tem que realmente dedicar tempo a isso. E o olho de tigre é exatamente o quê? E por que foi esta... Bom, vamos lá. Eu era muito fã do filme do Rocky, o lutador, do Sylvester Stallone. Cresci com aquilo, era adolescente. E o tema do Rocky 3 era Eye of the Tiger. O olho de tigre, era uma música muito famosa. E o treinador dele falava para ele, a hora que ele estava caindo, todo ensanguentado, enfrentando aqueles gigantes, falava, olho de tigre, lembra do olho de tigre. E na minha mudança de carreira, sempre que eu estava caindo, e não foi fácil, te garanto que foi Caiu duro. várias vezes. Muitas vezes eu lembrava dessa cena, eu lembrava do Rocky, falava, olho de tigre, vamos lá para frente. E isso que me inspirou a escrever o livro com essa analogia para o mundo corporativo, porque tudo é difícil. Nesse caso, para você significa perseverança, a palavra. É um conjunto de características, então a perseverança, a dedicação, também é a humildade para saber que algumas coisas você não sabe e tem que aprender. O Rocky, sabia que ele tinha que treinar muito para vencer o oponente. E às vezes sem condições, ele ia treinar sem pesos direito, no campo, enquanto o oponente estava na academia, com tudo preparado. E muitas vezes na nossa vida a gente não tem todas as condições ideais, mas essa perseverança, esse olho de tigre é o que faz você vencer. Quer dizer, eu vou juntando uma série de fatores. Exatamente. E é sobre isso que eu quero falar com você já, logo depois de um rápido intervalo, das adversidades do mundo externo para que eu possa contrapor. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. De volta com Economia e Negócios na nossa conversa com um especialista em mercado de trabalho, o Renato Greenberg, que escreveu a estratégia do olho de tigre já na segunda edição, porque a primeira esgotou extremamente rápido. Por quê? Isso mostra o que a gente estava falando no bloco anterior, porque provavelmente as pessoas estão, sim, buscando este aprimoramento profissional, né? Com certeza. Essa questão de sempre eu querer fazer algo para melhorar de onde eu estou, não é? É a busca da excelência. Pode ser do que está começando a carreira, do presidente da empresa, você tem que sempre buscar excelência. E, humildemente, eu escrevi algo que ajuda as pessoas a buscar essa excelência. Ajuda essa que você até faz uma citação num livro, de um livro recente que eu acabei de ler, o Outlier, quer dizer, o profissional ou as pessoas que estão fora da curva, que são acima da média. De um autor que já fala, às vezes, daquela sacada comercial que você tem quando você dá aquela... Saquei, né? Faz o blique, assim, eu descobri o que era a piscadinha, né? A pegada. Ele faz uma análise extremamente complexa sobre como você consegue se sobrepor. Depende do ambiente que você está, do país, da sua cultura, da educação que você teve, além do seu DNA e desse aprimoramento. Quer dizer, eu dependo de tanto fator. Quanto é que a minha colaboração ajuda nessa história? Eu cito ele, são 7 passos por olho de tigre, né? O primeiro é o autoconhecimento. O terceiro, eu falo da dedicação. E aí eu trago o Malcolm Gladwell, criador do Outlier, que ele tem uma teoria das 10.000 horas. Ele fala que o Bill Gates... Qualquer um, para ter sucesso, tem que os Beatles, se matar. 10.000 horas. E, curiosamente, olha que coisa incrível. Estudando o tigre,
leva 10 mil horas para o tigre poder caçar sozinho. São 2 anos. Também? Ou seja, curiosidade que eu achei pesquisando isso. Mas qual que é o ponto? Que não existe milagre. Você tem que se dedicar muito. Só que aí você tem que se dedicar, você tem que ter a perspicácia de saber aonde você tem que inserir, você tem que estar no lugar certo, você tem que fazer os contatos, sabe? Eu falo do networking, que é tão falado, mas como fazer esse networking? Os aliados que você tem. O Bill Gates não seria o Bill Gates se ele não estivesse naquele contexto, com os aliados. Tem uma história do Bill Gates aqui fantástica, que não dá tempo, mas que ele viu uma oportunidade que quem criou o sistema que ele vendeu não foi o Bill Gates, está no livro, foi um cara chamado Tim Peterson. Ninguém conhece Tim Peterson, Bill Gates virou bilionário. Então, saber reconhecer a oportunidade. É o que aconteceu também com o Facebook, quer dizer, um tem um gênio, mas o outro, a colaboração desse todo. Fatores esses que nem sempre são iguais para todas as pessoas. Eu quero voltar já aos 10 pontos, porque a gente fez o primeiro, o terceiro, foi pulando aí, mas que me pega muito, às vezes, na observação de como o próprio mercado acaba sendo desigual para as pessoas. A gente tem uma reportagem que fala exatamente de uma questão muito importante. No último censo, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. E quando essas pessoas vão para o mercado de trabalho, elas esbarram ainda assim e muito no preconceito. Muitos se sentem subaproveitados nas empresas que conseguem os seus trabalhos, mesmo mostrando essa busca do crescimento profissional. Vamos ver uma matéria? Formada em psicologia, com 2 pós-graduações e intercâmbio nos Estados Unidos. Mesmo com esse currículo, Sheila, que tem dificuldades de locomoção e de fala por causa de uma paralisia cerebral, nos primeiros 3 empregos só conseguiu a função de auxiliar administrativo. Chegou uma hora que eu não acreditava mais. O que ela enfrentou é uma situação frequente. Uma pesquisa ouviu trabalhadores com algum tipo de deficiência. Quase 70% disseram que têm mais qualificação do que a função exige e estão subaproveitados. Pela lei, empregadores com mais de 100 funcionários têm que contratar pessoas com necessidades especiais. As cotas variam de 2% a 5% do total de empregados, de acordo com o tamanho da empresa. Só que os números da pesquisa mostram que depois de contratado, quem é deficiente encontra um outro obstáculo: a falta de oportunidades para crescer profissionalmente. Mais de 70% dos empregados com deficiência nunca receberam uma promoção. Entre os outros trabalhadores, o índice foi de 63,7%. João Antônio, que é paraplégico, se preparou para ser professor de História, Geografia, mas diz que o preconceito atrapalhou a carreira que pretendia ter. Olha uma pessoa por aquilo que ela tem de limitação. Problema para quem é discriminado e também para as empresas que discriminam. Perdem talentos, perdem a oportunidade de trazer a diversidade para dentro do clima organizacional, mas perdem ainda a oportunidade de criar uma sociedade justa. Pois é, perde-se muito. E como é que a gente explica isso? Até dentro desse foco todo que a gente falou. E curiosamente tem uma história no livro que eu conto, uma história lindíssima de uma pessoa que eu conheci, que aí tem umas limitações que aconteceram na vida dele, mas uma história de vitória. E aí o que tem que pensar é o seguinte, que essas limitações, e comparando a minha trajetória nos Estados Unidos, eu não tinha nenhuma limitação física, mas eu era ex-músico brasileiro, não tinha formação em administração, eu era visto quase como deficiente. Só que a minha vontade de mostrar, e era o primeiro a entrar no escritório, o último a sair, essa garra é o que fez eu ter sucesso lá. Então, usa o que o jiu-jitsu fala. Usa a palavra que a gente tem que usar, quer dizer, a deficiência, a palavra deficiente tem que ser exatamente colocada ao contrário. Exatamente. Tem que usar como superação. É o que o japonês põe no diagrama de crise e oportunidade. É uma crise, obviamente, é uma limitação, pessoas que têm limitações tremendas, mas usa isso a teu favor. Fala, eu vou mostrar. E às vezes tem que ter raiva mesmo. Tem que ter a coisa de, não, eu vou mostrar para eles. E essa força, essa garra, no final, vence. Você acha que mesmo... Porque também, quando eu olhei o dado da matéria apresentada, não é tão diferente os 72% para os 63%. 10 pontos, 9 pontos de diferença. Sim. Entre quem não tem deficiência alguma e não teve nenhuma promoção. Já está melhorando. Agora, o importante é o seguinte, você precisa acreditar. Muito ainda do deficiente não tem oportunidade que ele não se qualificava. Isso está mudando, isso é fantástico. Ele não acreditava, eu não vou ter a chance. Você tem a chance, as leis são fundamentais, o governo precisa atuar nisso, então
tem a exigência dos 5%, que é fundamental, e agora você vai atrás. E qualquer deficiência, qualquer dificuldade, usa isso como força. Todos nós temos dificuldades. Às vezes a pessoa vai, o cara está falando de sucesso, mas ele não sabe o que é dificuldade. Todos nós passamos isso. E algumas vezes você passando por isso é que te faz mais forte e te faz vencer. Neto, agora eu quero rapidamente você alinhar os 10 pontos que você fala, porque depois nós vamos dar uma verdadeira consultoria de graça para o telespectador. Maravilha. Mas fala dos 10 pontos. São 7 pontos. 7. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Falei 10 porque eu quero que você crie mais 3. Tá bom, depois para o próximo, né? Primeiro é autoconhecimento. O segundo é saber traçar objetivos. Uma frase que eu adoro fala o seguinte: 50% de atingir um objetivo é saber definir o objetivo. O terceiro ponto é dedicação e resiliência. Resiliência é você cair e levantar. Cair e levantar. É o filme do Rock. Cair e levantar. O quarto ponto é criatividade. Mas criatividade no mundo corporativo é resolver problemas. Não é ser o criativo da campanha, é resolver problemas. O quinto ponto é em reconhecer oportunidades. A oportunidade... Se ela passa na tua cara, você deixa passar. Mas ela nunca vem vestida de oportunidade. Você tem que reconhecê-la. Tá? O sexto ponto é o famoso networking, o que criar aliados, ninguém faz nada sozinho. E o último ponto é saber se posicionar. Usando tudo isso que você fez, você tem que saber se posicionar. Você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo. Se você não mostrar isso para as pessoas... Ninguém vai ver, ninguém vai te entregar a bola, Exatamente. E muito menos de mão beijada. Exatamente. Vamos dar agora, logo depois de um rápido intervalo, uma verdadeira consultoria para você. Você me escreve todos os dias querendo saber como progredir. A gente já vai contar. Voltamos já já. De volta com Economia e Negócio, eu prometi para você que agora eu ia fazer o Renato Grimberg dar uma verdadeira consultoria. Porque, Renato, até um tempinho atrás, todo mundo me perguntava como é que eu arrumo emprego, como é que eu arrumo. Agora acabou, todo mundo está empregado. Mas todo mundo, como é que eu melhoro, como é que eu melhoro, como é que eu melhoro, como é que eu cresço? Como? Bom, a primeira coisa, qualquer trabalho que você está fazendo, tem a mente do empreendedor, ou seja, a mente de quem é o dono da empresa. O que é isso? É você, não se importa se você ficar mais tempo, chegar mais cedo, faça o que tem que fazer para a empresa crescer. A mentalidade de chegar às 9, sair às 6, ficar contando o relógio, puxa, falta 5 minutos, falta 10 minutos, isso não te leva a lugar nenhum. Então, uma coisa que você falou que é muito importante, você tem que gostar, você tem que ter paixão pelas coisas, mas tem que gostar do que faz. Às vezes, gostar do que faz é mais importante fazer o que gosta. Então, você fala, não, tem que fazer isso, não é uma coisa que você está tão afim, faça com paixão. Eu conto uma história rapidinho que eu comecei nos Estados Unidos colando etiqueta. Foi o meu primeiro trabalho. Eu não gostava daquilo, mas eu fiz com paixão e subi. Então, essa é a primeira coisa, a atitude de pensar como dono. Renato, super obrigada. Foi bom, Renato, ter dito tudo isso, porque de vez em quando pareço eu aqui, uma professorinha, dando conselho, é um especialista falando. Obrigada. Vamos ouvir outro especialista comigo? Te convido para ouvir meu querido Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF, levando em consideração todo o desenvolvimento do mercado nordestino, mudou o seu posicionamento. Por 2 anos consecutivos, estivemos apoiando um operador local para a realização de feiras em Recife, mas este ano mudamos a exposição. Nós fizemos a exposição, a primeira feira de franquias da ABF dentro do Nordeste e sediada em Recife. E por que Recife? Recife contém hoje 28 marcas, dentre as 2.000 que operam no Brasil, com sede nesta cidade. E é o polo mais desenvolvido no sistema de franchise de operação, de geração de marcas para o mercado brasileiro. Além disso, depois de Salvador, Recife hoje é a 2ª metrópole do Nordeste em número de franquias em operação. Este é um dado muito relevante e isso nos levou a montar diretamente essa feira de franchising no Nordeste. Nesses 4 dias seguidos de exposição, nós tivemos mais de 14.000 visitantes, geramos treinamento para mais de 1.000 pessoas e tivemos uma ordem de negócio de 25 a 30 milhões que se darão nos próximos 2 meses. É um evento que já está na escala da ABF para o ano que vem. Já consta do nosso calendário, já existem datas definidas. Nós tivemos cerca de 80 marcas representadas neste evento e todas elas tiveram acima de 30 contatos durante esta exposição. Mais informações sobre essa feira, a primeira da ABF no Nordeste, você pode obter diretamente no nosso site, abf.com.br. É com você, Fátima. Obrigada, obrigada a vocês que estiveram nos acompanhando também. Mas você sabe, né? Encontro marcado com Economia e Negócio toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.